E o texto que nós vamos estar lendo agora, ele fala da perseguição do rei Saul ao rei Davi. 1 Samuel capítulo 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então 3.000 homens, olha o texto, esses 3.000 homens aqui, era gente muito preparada, estava entre os 3.000 melhores soldados do exército de Israel, escolhidos. Eu estou dando informação que está no texto, olha. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens nas fendas das penhas das cabras monteses. Chegou aos currais de ovelhas no caminho, onde havia a caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia que o Senhor te disse: eis que entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o bem que te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou ao Saul dizendo: ó rei meu senhor. Olhou Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe referência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirar. Julga o Senhor entre mim e ti, e vinga-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te paguei com mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi, e este se foi para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram a um lugar seguro. Amém? Bom, irmãos, como eu disse,
Eu preciso perdoar as pessoas com o perdão que eu recebo de Deus. Eu preciso poupar as pessoas como eu sou poupado por Deus. Eu preciso oferecer às pessoas aquilo que eu tenho recebido de Deus. Agora, tratar de perdão é um assunto que na teoria é maravilhoso. Falar de perdão, ensinar sobre perdão, pregar sobre perdão é maravilhoso. Agora, praticar, aí já é uma outra realidade. Aí já se torna difícil. Porque perdão é um ato divino. Perdão não é um ato humano. Mas perdão é para aqueles que têm a natureza de Cristo, o fruto do Espírito, a ação de Deus sendo trabalhada na vida de cada um. O que nós estamos diante do texto? Nós estamos diante de um texto que o perseguidor, ele fica na mão do perseguido. O rei, como eu disse anteriormente, o rei Saul, ele estava sempre na espreita, esperando o momento em que o rei Davi ficasse vulnerável. E isso nunca ocorreu. Mas o oposto aconteceu. O rei Saul, ele se coloca numa situação em que ele está vulnerável. Ele está nas mãos do rei Davi. Vocês podem observar o versículo 4, que o versículo 4, os homens do rei Davi, eles vão dizer ao rei Davi, observem aí, hoje é o dia que o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o bem que te parecer. O próprio rei Davi, ele reconhece que Deus, versículo 10, dá uma olhada no versículo 10 se você quiser. Olha o que o rei Davi diz ao rei Saul, versículos 9 e 10. Disse Davi a Saul, por que dás tu ouvido às palavras dos homens que te disse? Davi procura fazer-te mal. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Então os homens do rei Davi reconhecem que o Saul estava em suas mãos, o próprio Davi reconhece que que o rei Saul estava nas suas mãos, e o rei Saul, dá uma olhada a partir do versículo 16, e o rei Saul, ele vai reconhecer isso também, porque, vejam bem, eu citei o versículo 16, mas leiamos apenas o 18, mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Então nós temos os soldados reconhecendo, o rei Davi reconhecendo, e o próprio rei Saul reconhecendo, todos ali reconheceram, Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Mas o que o rei Davi, ele faz, mesmo tendo o inimigo nas suas mãos, aquele que está procurando tirar o foco do rei Saul, é tirar a vida do rei Davi, é varrer o nome do rei Davi da face da terra. E o que o rei Davi faz? Primeiro, o rei Davi resiste vingar-se. O rei Davi resiste, ele não toma, ele tem a oportunidade de vingar-se, ele tem a oportunidade de matar o seu perseguidor, mas ele não faz. E interessante que o rei Davi vai mais longe, dá uma olhada no versículo 7, porque no versículo 7, o rei Davi, ele conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Ele não somente poupa o rei Saul, como ele livra o rei Saul de ser morto pelos seus soldados. Tipo,
o rei meu senhor não quer matá-lo? Deixa que eu mato. O rei Davi não. Ninguém aqui vai levantar as mãos contra Saul. Amém, igreja? É por isso que esse homem é o homem segundo o coração de Deus. Porque vejam bem, no versículo 5, quando ele corta lá um pedaço do manto, da orla do manto do rei Saul, diz o texto que ele sentiu, né, no coração, ele não se sentiu bem com aquilo. Ele falou: olha o que eu estou fazendo. E ele freia o seu ímpeto. Que Deus nos ajude, porque o rei Davi, ele tem a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos e não o faz. Ele tem a oportunidade, porque para o rei Davi fazer justiça não cabe a mim. Para o rei Davi fazer justiça cabe a Deus, porque é isso que ele dirá ao rei Saul. Ele vai dizer ao rei Saul que fazer justiça, né, não pertence a ele. Ele vai dizer aqui, vamos dar uma olhada. Olha só, ele diz aqui, olha, versículo 12, desculpa. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor ao teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. E olha o versículo 15, vamos lá no 15. Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da sua mão. Glória a Deus. Agradecemos por assistir aos nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Se desejar, deixe seu comentário. Se você acredita em nós, no nosso projeto, e desejar contribuir para a manutenção e aprimoramento do canal, temos uma chave Pix para uma contribuição totalmente voluntária. Muito obrigado por sua visita ao nosso canal e nos conhecer. Esperamos nos encontrar sempre. Desejamos que você seja grandemente edificado e enriquecido. Abraços fraternos. Deus o abençoe.